Olá, galerinha do meu canal do Paraguai, estamos aqui de novo e vamos logo começar porque vocês não querem que eu fale nada com nada. Minutos antes, nós vê um tipo de um parque de diversão e vê 4 pessoas que estavam se divertindo e uma delas fala: Bendy e Fizarola tá gostando de vir aqui. Fizarola sim, meu amorzinho. Abraçando o Bendy e depois dando um beijo. Eu ei que eu saia pra não ficar de vela. Lona eu mesma coisa. Bendy e Fizarola ficam vermelhos falando. Bendy e Fizarola, vocês são um bando de pervertidos. Eu bem, e foi interrompido por um barulho de tiro e fico com uma cara séria e falo. Eu Bendy vem comigo, nós temos que ver o que tá acontecendo. Bendy vamos, parece que tá tendo um tiroteio. Fizarola eu vou junto. Bendy não, pode ser um overlord e você pode estar em perigo, vai chamar os outros e Lona vai com ela. Lona tá bem, eu vou, mas tome cuidado vocês dois. Bendy proteja a Fizarola por mim, e única coisa que tenho de valor. Lona sim. E Fizarola vai até o Bendy e dá um beijo na sua boca e depois se paravam e Fizarola fala. Fizarola, tome cuidado meu demoninho de tinta. E eu e Bendy começamos a correr e ouvimos uma voz. Voz parece que vou ter que usar meus acessórios afiados. E quando nós ficamos perto eu faço aparecer um pincel e jogo para longe e começamos a correr numa velocidade muito alta e ficamos na frente de 2 pessoas e eu falo. Você tem muitos pecados e muita luxúria em seu coração e alma. Bendy você que passar um tempo bem animado ou melhor. Eu e Bendy quer ter um tempo divertido. Tempo de agora. O Bendy tava derretendo muito e começou a crescer. Ele ficou numa altura do estolas e eu tá sorrindo muito. E meus olhos das minhas pupilas estavam rasgadas e eu falo. Agora eu não vou deixar essa passar, eu vou te que matar um overlord hoje. Valentino, finalmente você apareceu, Cavaleiro da Morte. Você hoje eu vou mandar onde você veio, você tá me atrapalhando os meus compromissos, seu gato de merda. Eu começo a rir e começo a esticar os meus braços e tento pegá-lo e ele usa um tipo de fumaça do cigarro e segura as minhas mãos e ele arranca as minhas mãos, mas eu me regenero minhas mãos e Bendy aparece atrás do Valentino e o segura e puxa ele para baixo de uma poça de tinta, levando ele para o mundo de tinta e eu vou em direção ao Usk e toco na asa dele que foi acertado pelo um tiro e curo a asa dele e dou um tipo de uma vacina e Usk fala. Usk, que isso? Isso que tem nessa vacina, é o meu sangue do Bendy. Se colocar isso em alguém pode ganhar um poder de um príncipe e overlord até de um anjo. Usk, porque pra mim. Porque você é o único que aguenta esse poder, se for outro pode acabar enlouquecendo ou pior acaba explodindo levando junto com ele a cidade inteira. Usk, certo. Eu vou perto da poça de tinta e entro e vejo que Bendy tava tendo um pouco de dificuldade e vou até lá e dou um soco na cara do Valentino e ele acaba saindo do mundo de tinta e eu e Bendy também saímos e nós tava numa rua e eu começo a usar os poderes do Garou e uso o punho da água corrente nele, ele vai um pouco para trás e começo a usar aqueles portais e colocar meu golpe nos portais e um dos portais estava perto do Valentino e consigo acertar e o Bendy começa a entrar nos portais, dando um monte de golpes e fico na posição do homem cachorro e começo a usar os carros que estavam estacionados como impulso e o ataco em vários lugares e Valentino tenta usar uma arma, mas quando ele atirar, bala atravessa o meu corpo e vê que eu não senti nada e eu faço aparecer um coração só que tava azul e levanto a minha mão pra cima e o Valentino vai pra cima e aparece um monte de ossos e o Valentino desvia, mas atrás dele tinha 2 Gasterlasters e quando usa uns escombros pra se salvar e consegue e depois ele joga um monte de facas no Bendy e não acontece nada e Bendy o segura e leva ele de novo pro mundo de tinta. Eu fui junto e tava jogando ele pro lado e pro outro e nós joga ele pra fora do mundo de tinta e depois eu e Bendy sai e eu vejo que nós tava no mesmo lugar que eu e Bendy é Fizarola e Lona tava e Valentino pensa. Valentino nos seus pensamentos, droga, como eu vou matá-lo, são 2, já sei. Valentino, você não fala que é justo, o Cavaleiro da Morte não acha injusto 2 contra 1. Bem, se for assim eu vou ser o primeiro.
Eu vou pra cima do Valentino e ele me segura com a fumaça e tenta me dividir ao meio, mas, quando acontece isso, a minha parte, que tá as minhas pernas, se transforma em um corpo e era eu e o outro a mesma coisa. E esses dois se juntam e ele vê que eu tinha um sorriso maior ainda e quando ele olhou nos meus olhos ele pensou. Valentino nos seus pensamentos com certeza eu paralisei e eu ouvi ele falar. Run away. Ele começa a correr e tenta fugir mas eu falo. Eu ainda posso te pegar. E eu começo a correr também e eu estico o meu braço e pego o pé dele e ele cai e falo. Eu ainda dúvida de mim, é como uma brincadeira sem um bom final. Aparece o Ben e o Valentino chuta a minha mão e começa de novo a correr. E ele se esconde e Ben aparece e fala do lado do Valentino. Ben de 3, eu ouvi os seus passos. Eu 4, e você já era, é como eu me divirto e eu não sou do mal. E o Valentino sai da onde tava e aparece o Usk e Angel e Moshi e Melee e Stolas e Blitz e Fizarola e o Valentino usa o seu poder da fumaça e segura a Angel e Fizarola e Blitz e eu falo. Eu seu covarde desgraçado. E Bend e Stolas e Usk ficam com muita raiva e Usk usa aquela vacina e Bend tava se transformando na sua última transformação e Stolas estava se transformando na sua forma demoníaca e depois dele se transformar, o Bend tava numa altura muito grande ao ponto de ficar na altura de uma ruda gigante e não dava para ver seus olhos e sua boca era muito grande e Stolas tinha uma altura de uma ônibus e tinha umas garras grandes e Usk ele tava com uma cor diferente, era um amarelo como ouro e azul um pouco escuro e branco um pouco claro, e um deles fala. Usk solta a Angel agora. Stolas é bom soltar o Blitz seu overlord covarde. Bend solta a minha namorada senão, sim terá a fúria do demônio de tinta. E eles vai pra cima do Valentino. O Bend pega o Valentino e começou a jogar ele pro Chadin, um lado e do outro como Utkis. Depois ele dá um soco e depois Stolas segura o Valentino e pega o braço e arranca o braço do Valentino e depois ele arranca a perna e joga pra cima e Usko segura e coloca a cara do Valentino no chão e começa a arrastar o rosto do Valentino e depois joga ele no chão e eu falo. Bem, agora eu ia te matar, mas não quero não, então eu vou te curar e você vai ter um novo braço e uma perna. E eu curo e deixo ele lá no chão e Bend fala. Bend, porque você o curou. Eu e que uma hora nós vamos ter que ter ele como um aliado. A Fizarola abraça o Bend e Bend voltar à forma normal e fala. Bend, você tá bem? Fizarola, sim, sim amor. Bend ainda bem. E Blitz e Stolas bem, ele sendo ele, se vocês me entendem, e Usk bem, ele sempre rabugento e eu falo. Bom, é bom todos nós ir pra casa. Blitz também vamos, temos coisas a fazer. Stolas vamos, eu quero buscar a minha filha Ilona. Moshi bem, tchau amigão. Tchau Moshi. Melee tchau, obrigado por tudo. Bend e Fizarola vamos. Fizarola, é sério, eu quero ficar mais um pouco. Bend vai, deixa só um pouco erro. É só eu e você Usk e Angel. Usk, vamos logo. Calma, que tal uma corrida de voar, já que essa transformação vai só dar pra usar uma vez por dia. Usk, eu quero experimentar mais essa transformação, mas como você vai voar sabendo que não tem asas? Eu faço aparecer as minhas asas e falo. O que você falou? Angel, mas o que é? Ainda tem mais que 2 asas. E o Usk pega a Angel e começa a voar, e eu também e começo a voar, e vamos voando para o hotel, e quando chegamos, eu entro e vejo a Charlie e falo. Oi Charlie, eu posso falar com você rapidinho? Charlie, sim. Que tal amanhã todos nós somos, e eu convido alguns amigos para sair amanhã para comemorar que na semana passada foi muito bem o progresso do hotel, em que tal? Charlie, até que não é mal ideia. Certo, agora vou dormir. Eu vou para o meu quarto, mas quando eu ia entrar no quarto, eu sinto alguém pegando na minha mão. Charlie, eu posso dormir com você? Erro. Tá, mas é bom falar a ela que hoje vi dormir no meu quarto. Charlie, ela fica um pouco triste e fala. Charlie, nós brigamos. Meus pensamentos estranho que eu me lembro, elas duas nunca brigaram e ainda eu não sei se mudei a relação delas. E falo. Se quiser falar pra mim, se não for um incomodo.
E abro a porta do quarto e eu e Charlie entra e ela fala: Charlie, é que nós nesses dias nos não temos mais tão próximas e hoje nos estavam discutindo sobre o que você tenha feito e como achar mais pessoas para o hotel, até que eu percebi que nós não temos nada a ver com uma a outra e começamos a discutir muito e começamos a brigar feio. E agora que eu vou fazer? Eu abraço e falo: eu calma Charlie, isso acontece às vezes. Charlie é só um tipo de face. Charlie, é mesmo erro, ela vai me perdoar. Eu sim, agora vamos dormir, amanhã nos devemos acordar cedo. E nós deitamos e dormimos. Na visão do Usk. Usk, droga, eu perdi do erro. Angel, Usk, posso fazer uma pergunta? Usk, sim. Angel, por que você me salvou? Usk, porque eu não quis que alguém morra mais. Angel beija a bochecha do Usk. Usk, mas que merda é essa? Angel, uma recompensa para me salvar. E ela entra no hotel e Usk fica paralisado um pouco e depois fala: Usk, será que tô ficando apaixonada por uma aranha ibício? E ele entra no hotel. Na visão do Bend. Eles estavam numa mesma praça que eles se confessaram e eles sentam e começaram a conversar. Fizerola, o que era aquela forma? Bend suspira e fala: Bend é uma forma final e muito forte, tenho mais outras formas. Fizerola, Bend, é mesmo que você gosta de mim? O Bend chega perto da Fizerola e beija a sua testa e fala: Bend, sim, eu amo você, Fizerola. Fizerola, mas você tá com raiva de mim que eu quase fui morta por Valentino. Bend, não, eu só fiquei preocupado. Fizerola, é bom nós ir pro hotel. Bend, tá, mas... Ele faz parecer uma poça de tinta e pega a Fizerola no colo estilo princesa e pula na poça de tinta e eles aparecem direto pro estúdio e Bend fala: Bend, chegamos, princesa. A Fizerola fica vermelha e depois o Bend coloca ela no chão e ele fala: Bend, já vou pegar uma lata de tinta pra mim, tá? Fizerola, tá. E Bend foi pegar a lata de tinta e a Fizerola tava indo pro quarto, mas ver umas peças de robô, e vê que era um robô parecido com Bend. E ela pega umas peças e vai pro quarto e começa a trocar algumas peças por novas. E o Bend já pegou uma lata de tinta e vai pro quarto e quando ele abre a porta, ele vê a Fizerola, tira o braço e trocando por outro e ele fala: Bend, Fizerola, que isso, você tá bem, quer um pouco de ajuda? Com um tom preocupado. Fizerola, tô bem, não precisa tanta ajuda. E cai o braço e ela fala: Fizerola, tá, acho que preciso de um pouco de ajuda. Bend vai até ela e ajuda dar um reparos nas suas peças de robô, e até que eles terminam e o Bend fala: Bend, tem uma ideia, que tal eu dar um pouco da minha parte de mim pra você? Fizerola, como assim? Bend, tipo, se eu dar um pouco de sangue na sua parte metálica, ela pode ter mais resistente, ou até ter os meus poderes, como conseguir se quis imortal e ter os poderes de tinta, e até nós se juntar em um só. Fizerola, mas isso pode ser perigoso. Bend, bem, se tiver o sangue do erro, sim, então amanhã nós ver isso se você quiser. Fizerola pensa um pouco e fala: Fizerola, sim, eu concordo com você. Bend, certo, agora vou comer um pouco de tinta. E ele senta na cama e pega uma colher e a lata e começa a comer, e quando ele terminar, Fizerola pula em cima dele e fala: Fizerola, obrigado por tudo, Bend. Bend, mesmo, mas era pra eu falar isso, eu que agradeço você fazer eu feliz. Fizerola beija o Bend e eles ficam assim muito tempo e depois se param ficando uma linha de saliva e Bend fala: Bend, você tá bem ousada hoje. Fizerola, é que você me deixa louquinha por você. E Bend abraça a Fizerola e depois fica em cima dela e a beija. E ficam assim até eles se param de novo. E a Fizerola tava um pouco eufórica e ela fala: Fizerola, Jim, depois fala que é eu que tô ousada. Bend, você é bem, às vezes também você faz eu ficar maluquinho. E Bend beija de novo e se param e alguém abre a porta. Pensaram o que em que eu ia narrar? É, ainda não, porque não, mano, se vocês quiserem, mas mano, não vou narrar isso não. Agora voltando à história. Boris, desculpe por trabalhar aí o casal. E Bend e a Fizerola ficam envergonhados e eles falam: Bend, Fizerola, só sai daqui, seu estraga prazeres.
Boris tá, já tô indo. Correndo dali e Bendy fala. Bendy a droga, cortou o clima. Fizarola, então é bom nós ir dormir. Bendy sim. E Bendy beija Fizarola de novo e vão dormir, e já no outro dia eu acordo e vejo que a Charlie tava me usando de travesseiro e fico fazendo carinho no seu cabelo, e ela acorda e fala. Charlie, bom dia. Erro. Eu, bom dia, Charlie. Charlie, tá quantas horas? Eu olho no meu celular. Sim, eu tenho um celular na teoria. Agora, voltando à teoria, vejo que tava quase 11 horas e falo. É bom nós ir logo na cozinha. Charlie, tá. E ela levanta, e antes ela sair do quarto, ela vai até mim e dá um beijo na minha bochecha e vai até a porta, e olha pra mim e dá um sorriso gentil, e ela sai do quarto, e fico vergonhado e entendendo nada o que aconteceu, e vou pro banheiro e escovo os dentes, e depois saio do quarto e vou para a cozinha, e quando chego lá, o clima tava tenso e vejo o Bendy e Fizarola e fala bem baixo. O que tá acontecendo? Bendy só aponta com o dedo e eu vejo a Charlie e Veggie estavam se carando e tinham umas auras assustadoras, e penso. Meus pensamentos ela não falou que era tão sério a briga de ontem. E suspira e vou até lá e falo. Vamos, se acalma, vamos sem briga cedo, por favor. Veggie, vem, não, você tem nada a ver o que tá acontecendo. Charlie, me desculpe que eu vou falar, mas você não pode se envolver. Veggie, cala a boca. Você deve ficar calada. Eu começo a me transformar, parece monte de bocas e olhos, e falo. O que eu falei, sem brigas, vocês não podem brigar em minha presença. Eu não gosto ver donzelas brigando. E a Veggie primeira vez fica com medo, e Veggie fica calada e volto a normal. Me desculpe, é que não quero que ninguém tenha um dia ruim. Como pedido de desculpas por te assustar você, e vou até a Veggie, dou uma barra de chocolate e continua a falar. Me desculpe por te assustar, não quero que hoje todo mundo não fica tendo um dia ruim. Veggie, entendo. E eu vejo o Sung levando a comida, e coloca na mesa, e depois vejo o Bill e Alastar levando o resto do café, e eu me sento e os outros, mas eu percebo que falta alguém. Falta o Black e sua irmã Usk. Usk é mesmo erro, cadê ele? E se ouve uma voz estranha na cozinha. Vozes, estou aqui. Mano, chega disso de ficar fazendo isso, mano, chega, tá chato. Blackett, kk, ainda me lembro quando você era criança, você se cagava todo, kkkk. Eu era uma criança que eu podia fazer. Com uma aura depressiva na minha cabeça. Bill, ainda me lembro desse dia, kkkk. Alastor, parece que o erro não era tão corajoso assim, kkk. Toda criança tem uma vez medo, tá? Com uma aveia na minha cabeça. Asuka aparece e fala. Asuka, que eu perdi. Sung, temos falado como o erro era quando ele era criança. Asuka, após quero perder nada. E todo o café da manhã eles fizeram falando sobre mim como eu era na minha infância, e a Charlie tava fazendo carinho na minha cabeça para eu não acabar matando Bill e Blackhead. Depois disso nós vamos nos nossos postos. Eu tava como porteiro e tava tediante porque era muito chato só ficar na porta e não tinha muita coisa pra fazer, até que aparece uma pessoa que tava com um tipo de cachecol e tava tentando o rosto, só que ele tava muito ferido e ele cai no chão, e pego ele no desespero porque eu sentia que eu conhecia ele de algum lugar, e vou até Usk e Ask que estavam perto e falo. Usk, me ajuda. Ask chama a Charlie e os outros. E Ask vai chamar os outros correndo. Usk toma uma chave. E ele me dá uma chave e eu vou para um quarto e Usk atrás de mim, e entramos no quarto e deixo a pessoa na cama e tento curá-la, mas não consigo, e peso. Meus pensamentos, e esses ferimentos não são apenas ferimentos normais, tem algo estranho, não pode ser. E Usk fala. Usk, consegui curá-lo. Droga. Usk, o que foi? Eu vou até a porta e fecho e falo. Você pode guardar segredo, o que eu vou te contar agora. Usk, sim. Eu faço uma cara séria e faço o tempo parar e continuo a falar. O que aconteceria se uma pessoa normal tivesse posse algo que deixa se extravasar? Usk, como assim?
É como colocar uma máscara, mas no final, fizesse sua loucura em pernas a andar, há muito tempo atrás desconhecidos uma tribo que faz voodoo e alguns artifícios, eles fizeram 2 máscaras, e vamos passar pouco tempo, ela parou numa casa de 2 irmãos, e quando um deles que era o mais velho, colocou a máscara, ele virou em loucura e risada e o outro que era mais novo colocou outra máscara virou em brincadeira e inocente mas eles eram diferentes porque o mais velho quis usar essa máscara para vingança para aquela que o machucaram, já o outro mais novo quis usar pro bem e até que o mais velho enlouqueceu ele perdeu a insanidade, ele ficou mais violento e o mais novo era o meu amigo e ele me contou sobre a máscara e o seu irmão e eu falei para ele me mostrar a máscara e percebi que era feito de Toon Force. O que é Toon Force? É um poder de quebrar a própria física e realidade tipo tirar armas do nada, destruir o mundo inteiro apenas com um espirro, e entre outros, isso que é a Toon Force. E a máscara tem isso as duas e a mesma máscara que me deu alguns poderes que era máscara artificial mas teve um dia que ele teve ter ser impedido e eu o irmão mais novo foi impedi-lo e o irmão mais velho tava já com a máscara e mas também nós tava com a preparado e teve uma luta que quase destruiu a cidade quase perdemos mas conseguimos derrotá-lo, mas o irmão dele acabou morrendo e eu escondi a máscara do irmão mais velho e o mais novo ficou com a máscara para ele. O que então quis dizer? Eu quis dizer que alguém roubou a máscara e aquela máscara era da Toon Force negativa. Que é outra do outro e do qual eu e a normal tipo a positiva. Que como você tem esse poder? Eu tenho outra tipo de Toon Force que é dos humanos que criaram então, é só uma parte do poder. Mas consegui ter também das 2 máscaras porque eu copiei os seus poderes. Assim tenho 500% da Toon Force, tanto da negativa e a positiva e o Bend também tem a Toon Force, que o dele ele tem 500% e Bend tem também os 2 tipos de Toon Force, só que ele ainda não sabe usar. E faz o tempo volta a normal e aparece os outros. Charlie quem é ele? Ele tá bem. Bem, você conseguiu curá-lo Charlie. Charlie vou ver. E ela vai até lá e tenta curá-lo mas até que ela se assusta e fala. Charlie é um exterminador. E todos ficam assustados. Fizarola é um exterminador mas por que tá aqui no hotel? Eu pergunta, por que ele veio aqui? E ele começa a acordar e todos ficam preparados para qualquer coisa. E ele tira o casaco e eu me lembro quem ele é. Você de novo. Exterminador sou eu aquele exterminador que se rendeu calma. Sim, eu lembro de você era aquela exterminador que tava atrás de uma família com outro 4 exterminadores. Exterminador sim, senhor. Podem ficar calmos ele é confiável. Vegue como nós vemos confiar nesse exterminador. Eu sei quando eu vejo um. Charlie então é ele que você tava falando. Sim. Charlie podem se calma o erro tá falando a verdade. E eles se acalmaram mas com a guarda alta para qualquer coisa. Bend então porque veio aqui. Exterminador porque quando eu fui pro castelo do nosso rei, eu dei o relatório pro rei e ele ficou muito furioso que sempre você atrapalhava o seu reinado e pra ele se calma ele quis me matar mas decidi não mais servir o rei, e fugi, e quando eu fugi o rei mandou os exterminadores me procurar pra me matar caso de traição ao rei, e nessa perseguição teve um exterminador que eu derrotei e ele colocou uma máscara que transformou em um tipo de em um homem que busca por diversão. Exterminador sim, isso ele era isso mesmo que você falou e ainda ele ganhou um poder que nunca vi era imortal, e tirava armas do nada em muitas coisas, e parecia que ele tava se divertindo. Mas você conseguiu tirar a máscara dele. Exterminador sim, mas não tá comigo. Droga. Nós devemos achar se alguém achar todos estão em perigo e ainda até o próprio reino. Charlie de que rei você servia? Exterminador o Lúcifer. Mas a mesma tava perto do reino. Exterminador não, tava um pouco perto daqui. Aonde? Exterminador lá no Clube 666. Fico de frente à janela e falo. Já venho bem rápido. Black você não tá pesado nisso. Solte nas canelas.
E Pulo e a Charlie, Usk, Ask e Angel vão pra janela pra ver se eu tô bem e vê ninguém. E eu tava procurando em qualquer lugar e não acho, mas acho uma coisa, um cigarro no chão, e já percebi quem que tá com a máscara. E nós vê a Charlie, Usk e Angel, e Ask ainda olha pra janela e Usk fala: Usk, cadê o erro? Angel, ele morreu. Charlie não fala essas coisas. Angel, ele tá vivo. Asco, gatos têm 7 vidas. Vós acham que ele morreu e vocês? E eles se assustam e olham pra trás e vê eu olhando pra janela também. Eu falo: eu ou ele tinha ainda uma vida sobrando. Fizarola, é sério, 7 vidas, mas você como tá já aqui só passou 3 segundos. Eu digamos que eu tava aqui o tempo todo. E todo mundo não entende nada e Bendy fala: Bendy, para com essas coisas de mexe com a nossa cabeça, isso tá chato. Eu, cara, para de cotar meu barato. Sung, mas você conseguiu achar a máscara? Eu não, mas sei tá com a máscara. Exterminador, e quem é? Eu, Valentino. Bendy, logo ele, esse desgraçado pode trazer muitas mortes em perigo. Eu, bem, pelo menos não tá com Lucifer, senão a máscara seria tão forte que eu teria ultrapassar os meus limites agora. O real problema é se o Valentino usar, parece que ele não sabe o que a máscara pode fazer, mas se ele colocar, teremos um trabalho muito complicado. E pior, ele tem apoio de 2 overlords, e pode ser mais pior ainda que pose um deles colocar a máscara. Vegue, então o que faremos? Eu, e jeito é roubar ou negociar com Valentino da máscara e depois destruí-la, e se não dar certo nenhum dessas opções, teremos matar um por um, porque pode ser que eles desconfiem porque queremos a máscara. Bendy, então fazemos uma aliança. Eu, pode ser, mas teremos estar preparados. Tudo certo. Angel, o que fazemos com o exterminador? Vegue, matamos e esconde o corpo ou o erro devora ele? Eu não. Ó, que você tá assim e acordou com o pé atrás da cama, é tudo menos matá-lo. E penso mais um pouco e fala: eu já sei, ele vai ser um segurança. Todos olham pra mim e falam: todo você tá louco. Angel, mano, tipo, é mesma coisa, deixa um assassino ser um segurança. Eu, e daí? Vegue, como assim? E daí? Ele é um exterminador, o que as pessoas vão pensar? Eu, calma, eu já resolvo, saca só. Vou até ele, dou um amuleto e ele coloca, e quando ele coloca, ele vira um tipo de um gato, mas com um olho e uma coloração um pouco escura. E Bill fala: Bill, quem vai querer um bicho desses como um segurança? Eu, bem, eu iria querer. Alastor, sério, isso que você pensou? Eu, calma, tem mais uma coisa. Exterminador, qual é o seu nome? Exterminador, eu não tenho nome. Eu, então vou dar um nome, peraí. Eu penso um nome um pouco e fala: que tal Dinlak? E o exterminador, que agora se chama Dinlak, começou a chorar e falo: eu, você tá a chorar, Jin, você tá bem? Jin, tô bem, é que ninguém deu um nome pra mim. Eu, então de nada, você consegue fazer uma coisa pra mim, pra mostrar uma coisa? Jin, sim. Nota, ele já tava na forma normal dele de exterminador, beleza. Agora voltando à história. Eu pego o amuleto e leia o que tá escrito. Jin, tá. E ele pega o amuleto e vê o que tá escrito e fala: pela glória do Deus do universo, pela luz do dia e a escuridão da lua está no meu comando. E começa a aparecer um monte de luzes azul e outras escuras, e começa a tremer o quarto todo, e aparece uma armadura, e aparece uma espada, e 2 lâminas, e a armadura vai até o Jin e o coloca, e as lâminas fica nas suas costas e a espada fica na sua frente flutuando, e eu falo: eu te apresento a vocês o guardião do nosso hotel, quando ninguém estiver aqui. Bem, por hoje é só isso, meus inscritos. Eu espero que vocês estão tendo um dia osso por aqui, tá? E agora se inscreve e aperte o botão do gostei e da notificações, por favor, mano, faz isso porque assim vai fazer eu ter menos dias só osso. KKK, falou.